Bom pessoal, meu nome é Adilson, faço parte de um grupo de 4 pessoas do curso de Química aqui da UFAL. Hoje nós iremos abordar um conteúdo chamado de forças intermoleculares. Dividiremos em 3 tópicos: ligação de hidrogênio, que ficará por conta do nosso amigo Eronildes; dipolo permanente, que quem irá abordar será o Anderson; dipolo induzido, que ficará por parte de Davi. Eu falarei ao final disso tudo sobre as solubilidades de alguns compostos orgânicos. Sobre forças intermoleculares. Eu irei falar sobre ligações de hidrogênio, que é uma ligação que acontece entre o elemento hidrogênio ligado a um desses 3 elementos, que são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica: o flúor, o oxigênio e o hidrogênio. Eles devem estar ligados diretamente. Alguns exemplos eu pude colocar aqui, como a amônia. O N está ligado diretamente a 3 átomos de hidrogênio, a água, e também pode ocorrer, não só estar ligado diretamente, pode ter outros elementos em uma molécula, como é o exemplo do ácido acético. E podemos ver que tem o CH3, COOH, mas o H está ligado diretamente ao oxigênio. Uma outra coisa que podemos abordar é o seguinte: você pode ter um exemplo no dia a dia de forças intermoleculares. Aqui temos um recipiente, uma representação de um recipiente contendo água, aonde temos moléculas de água sendo atraídas uma pela outra, as forças intermoleculares. Como vocês podem perceber, essa primeira camada aqui, ela recebe a atração apenas do lado e de baixo, aonde essa outra aqui central, ela recebe de todos os lados. O que acontece com essa força aqui, com essa primeira camada de moléculas que recebe força apenas da lateral e de baixo? Ela cria uma película elástica que pode até impedir, que pode não, impede alguns objetos até um pouco mais densos do que a água de ultrapassar essa barreira. Como vocês vêem muito no livro didático, por exemplo, de insetos que andam sobre a água. Vocês podem também estar usando uma lâmina e colocar devagarinho em cima da água. Você vai ver que ela não vai ultrapassar, mesmo sendo metal, um pouco mais denso. E são forças intermoleculares muito fortes. Como vocês podem perceber, uma das explicações é que as ligações de hidrogênio são as ligações mais fortes existentes. Olá pessoal, meu nome é Anderson e dando continuidade ao nosso conteúdo de forças intermoleculares, vamos para a parte de dipolo permanente, também conhecida como dipolo-dipolo. Como o próprio nome já sugere, são formados 2 polos, até pela sigla di. Permanente, porque o polo negativo ele vai atrair o positivo e assim sucessivamente nas moléculas. Pois bem, na molécula de ácido clorídrico, nós temos a parte positiva, que é o hidrogênio, e a parte negativa, que é o cloro. Como o cloro é muito eletronegativo, ele atrai mais os elétrons para ele, formando o dipolo não uniforme. Ou seja, o campo elétrico dele vai ser maior. Isso vai fazer com que outras moléculas de cloro, de ácido clorídrico, elas procurem o polo positivo das outras, como no caso aqui do metanal, que segue o mesmo princípio. A parte positiva está sendo atraída pelo negativo, e aqui sucessivamente. A parte negativa está sendo atraída pela positiva, como aqui também. A parte positiva está sendo atraída pela parte negativa. Também isso é possível verificar nos aléticos de alquilo, como o clorometano, e nas acetonas.
que também possui um lado positivo e um negativo. Outro fato importante é que as moléculas elas não possuem simetria, ou seja, quando cortamos aqui na parte dos dois polos, o polo positivo é diferente do polo negativo. Recapitulando um pouquinho a questão da fonte de hidrogênio, só é possível acontecer nos átomos mais eletronegativos, no caso do flúor, oxigênio e nitrogênio. E eles têm que estar obrigatoriamente ligados ao hidrogênio. Olá pessoal, sou o Davi, vou dar continuidade a tudo que os colegas falaram anteriormente. Vou falar um pouquinho para vocês o que significa o dipolo induzido, né? Quais são as pessoas que estão interagindo, favorecendo essa formação desse dipolo induzido. Né? Primeiro vai ser a definição do que é um dipolo induzido. O dipolo induzido, pessoal, nada mais é do que a formação de ligação momentânea entre moléculas apolares. Né? Aí a gente viu a definição do que são moléculas polares com o Anderson, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês o que são essas moléculas apolares. Né? Moléculas apolares, pessoal, para ficar mais fácil para vocês entenderem, são moléculas que não formam polos. Né? Aqui está exemplo de moléculas apolares, e aí já pergunto para vocês o que são moléculas apolares. Como eu acabei de falar, são moléculas que não formam polos. E como a gente sabe se elas formam polos ou não formam polos? Aí aqui tem alguns exemplos, e aqui um exemplo que eu escolhi, né, que é o dióxido de carbono. Como a gente pode observar, o átomo de carbono está entre dois átomos de oxigênio que são fortemente eletronegativos, aliás, mais forte eletronegativamente do que o carbono. Então, como é que acontece? Como o oxigênio é mais eletronegativo, a tendência do oxigênio atrair as elétrons do carbono é muito mais forte. Então, a gente vai ter o deslocamento desses elétrons em função do oxigênio. Então, isso a gente vai ter um momento dipolar igual a zero, né? Isso daqui é o que caracteriza que a molécula seja apolar. Ainda sobre a formação desse dipolo induzido, existem dois fatores que podem influenciar sim na formação desse dipolo induzido. Né? Aqui falando sobre quais são esses fatores. Né? Os fatores que influenciam na formação do dipolo induzido são dois: a indução eletrostática e o choque entre as moléculas. Só lembrando que a formação do dipolo induzido é uma formação de dipolo momentânea, tá? Não dura muito tempo, dura determinada questão de segundos e rapidamente ela se desfaz. Por isso que a ligação dipolo induzido é considerada, do ponto de vista energético, a mais fraca. Tá? Então, se a gente for traçar um paralelo aqui em relação às outras forças de ligação, a gente vai ter como a mais fraca a energia do dipolo induzido menor, depois dipolo e a mais forte a ligação de hidrogênio, como os colegas já falaram. Tá? Bom pessoal, agora a gente vai ver um exemplo sobre indução eletrostática, que como eu falei, que é um dos dois fatores que favorece a formação desse dipolo induzido. Como que ocorre essa indução eletrostática? Nós temos aqui um átomo de hélio, dois átomos de hélio, aliás, que esses elétrons estão distribuídos aqui nessa camada, né? Isso aqui simboliza a densidade. E isso aqui, observem que a gente tem a formação agora de um dipolo positivo e nessa outra molécula a gente tem um dipolo negativo. Né? E isso favorece a indução eletrostática, formando a molécula de HE2, no caso de hélio 2. Né? Agora, nesse outro exemplo, a gente tem a explicação para o segundo fator, que foi aquilo que eu falei, que é a questão do choque entre essas moléculas. Qual que é a função desses choques e como que pode influenciar na formação desse dipolo induzido? Né? A partir do momento em que as moléculas estão desse jeito e começam a se chocar uma com a outra, elas acabam ficando com essa forma aqui, um pouco deformada a sua estrutura. Mas mesmo assim, elas em um determinado momento vão fazer um polo positivo e um polo negativo. E observe que, a partir da interação entre esse polo positivo e esse polo negativo, vai ser feita uma ligação. É justamente essa ligação que é chamada de dipolo induzido. Só lembrando que o dipolo induzido, ele não dura muito tempo, ele é um dipolo temporário, tá? Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bom pessoal, como eu havia dito para vocês, eu vou tratar sobre solubilidade de compostos orgânicos em água. Mas por que falar de solubilidade se o tema é forças intermoleculares?
Justamente porque essas forças intermoleculares vão nos dizer se esses compostos serão solúveis ou não em água. Vamos ver o exemplo do butano. O butano é um composto de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos sabemos que eles são insolúveis em água. Por quê? Os hidrocarbonetos são todos apolares, enquanto que a água é polar. Ou seja, aquela historinha de que semelhante dissolve semelhante. Como são diferentes, eles não vão formar os polos, que é o que está nos interessando no momento. Vejamos o exemplo da acetona. A acetona, sim, vai ser solúvel em água, pois ocorrerá uma reação que a gente chama de reação de ácido-base, onde esse par de elétrons da acetona irá retirar esse hidrogênio da água, deixando-a simplesmente com a hidroxila e a formação de polos, veja um polo positivo e um polo negativo. Outro exemplo é o etanol, que é o álcool usado nos veículos ciclomotores e de automóveis. Vejam que aqui há uma reação também de ácido-base, só que aqui aconteceu ao contrário do que aconteceu com a acetona. Na acetona, a água reage como ácido. No etanol, a água vai reagir como base. Ou seja, esse par de elétrons que está acima do oxigênio vai retirar esse hidrogênio do etanol, deixando como um metóxido e formando um H3O+. Ou seja, essa reação realmente se solubilizou. Para vocês entenderem mais um pouco sobre a solubilidade dos compostos, vocês vão ver um vídeo agora que vai tratar bem legal sobre isso. Foi. Bom pessoal, dando continuidade ao conteúdo de forças intermoleculares, estamos aqui no laboratório da UFAL, Davi, parte de filmagem, Anderson fazendo todos os registros. Nós iremos dar continuidade para vocês, mostrando agora o experimento chamado de corrida de bolinha. Para isso, utilizaremos uma bureta de 25 ml, 25 ml de água, detergente, óleo de cozinha, um cronômetro e uma bolinha de aço de 1,4 gramas. Começaremos o experimento a partir da água. Como vocês podem ver, já estamos com a bureta completa com água. Então, iniciando o experimento, soltarei a bolinha e veremos o tempo que ela irá gastar para chegar até o fim da bureta, certo? Então, Anderson, 0,75. Tentaremos retirar a bolinha de dentro da boleta. Bom pessoal, dando continuidade, agora utilizaremos o detergente. Então, 6,44 segundos. Ok? Bom pessoal, agora iremos usar uma substância diferente, então temos que ambientar a bureta. Lembrando que essa substância é o óleo de cozinha. Então vejam que eu adicionei uma pequena quantidade para que nós possamos ambientar a boleta, certo? Estamos usando um becker para descarte. Então vamos começar a adicionar para expulsar o que está misturado.
fechar a torneira para aproveitar. Colocamos a boleta no suporte e vamos completar o menisco da boleta. Bom, dando continuidade ao experimento, como vocês podem ver, completamos o menisco da boleta com óleo de cozinha. Então, vamos lá. Então, o tempo de 1 minuto e 69 segundos. Bom, como vocês podem ver, agora nós estamos vendo o Adilson fazendo o descarte das substâncias e lavando as vidrarias. Bem pessoal, agora a gente vai começar a discutir a respeito dos resultados da etapa do experimento. Nós utilizamos 3 substâncias diferentes. Na primeira utilizamos a água, que é uma substância polar. No segundo experimento nós utilizamos o óleo, que é uma substância apolar. E no terceiro experimento nós utilizamos uma substância com as mesmas características das anteriores, né? No caso, o detergente, que é uma substância bipolar. Então os fatores deram um pouco variados. Na água nós obtemos 0,75 milésimo de segundo. No óleo de cozinha nós obtemos 1,69 segundos. E no detergente nós obtemos 6 segundos e 97 milésimos. Então, com base nessas características de polar, apolar e na bipolaridade do detergente, nós podemos dizer que o grande diferencial, o grande divisor de águas em relação às 3 substâncias é que, devido ao tamanho da cadeia carbônica do detergente e o fato da sua bipolaridade. Então, por esse motivo, a bolinha demorou muito mais tempo para que ela saísse do seu estado inicial e chegasse ao seu estado final. Então, por hoje, ficamos por aqui e até a próxima.